Aqui ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. As principais notícias nacionais nesta terça-feira. Retomadas as inscrições para vagas remanescentes do FIES. Preço da carne de porco sobe até 77% desde o início do ano na região de Ribeirão Preto. Notificados os proprietários de 1.400.000 veículos de placas 1 e 6 com débitos de IPVA. Hemocentro, em anexo ao Hospital Municipal, apela para a sua colaboração. Cooper Citrus dá continuidade à Semana Digital de Tecnologia e Inovação. Números atualizados da Covid-19 em Bebedouro. Saeb realiza hoje pregão para aquisição de produtos para tratamento de água. Gosto amargo é o tema do editorial. 15 de Jaú recebe hoje a Inter de Bebedouro pela quarta rodada da segundona. Comercial de Ribeirão goleia Inter de Bebedouro por 9-0 em estreia do Paulista Sub-20. Terça-feira, 27 de outubro, Primavera Brasileira, lua crescente. Este é o dia de número 301 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4.985. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São duas capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Pijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Iane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região.
Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite nesta terça-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 22 minutos. Temperatura máxima de 30 graus. Umidade relativa no ar 73%. Para amanhã, quarta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 34 graus e mínima de 22. Comemoram-se hoje, 27 de outubro, o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, o Dia Mundial de Oração pela Paz, o Dia Nacional da Juventude e o Dia do Principado do Brasil, criado em 1645 por Dom João IV. Hoje, 27 de outubro, é o dia de São Vicente, de Santa Sabina e de Santa Cristeta. Vicente, Sabina e Cristeta eram irmãos. Eles sofreram martírio por volta do ano 303 na Espanha. O motivo foi que, durante o império de Diocleciano, Vicente se negou a abandonar a fé cristã. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 27 de outubro de 1939, o presidente Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, conhecido como DIP, para promover o Estado Novo e censurar os meios de comunicação. Em 27 de outubro de 1965, o ato institucional número 2 extinguiu os partidos políticos do país. Hoje são pelo menos 35 partidos. No dia 27 de outubro de 2001, o jogador de basquete Oscar Schmidt quebrou o recorde mundial de pontos, que pertencia ao americano Kareem Abdul-Jabbar. Oscar marcou 17 pontos na vitória do Flamengo sobre o Fluminense e chegou a 46.744 pontos em toda a sua carreira. A Federação Internacional de Basquete, no entanto, não reconhece o recorde porque as súmulas de algumas partidas do Cestinha brasileiro se perderam. E em 27 de outubro de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil com quase 53 milhões de votos, derrotando José Serra no segundo turno. Foi a primeira vez que um operário chegou à presidência. Aqui e Ali, radiotv.com. Agora as principais notícias nacionais nesta terça-feira. Mais de 80% dos vereadores tentam se eleger novamente em 2020, ou seja, 4 em cada 5 eleitos em 2016 disputam novamente as eleições neste ano, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Dos 57.707 que ganharam na última eleição, 47.489, ou seja, 82,3% estão na corrida eleitoral. Com a maior parte dos pedidos de registro de candidaturas julgados pela Justiça Eleitoral, mais de 10 mil postulantes ao cargo de vereador, prefeito e vice-prefeito em todo o Brasil tiveram a candidatura indeferida. A falta de documentos é o principal motivo das impugnações, seguido pela ficha limpa. O prazo final para a conclusão dos julgamentos terminou ontem, mas 112 mil pedidos ainda aguardam parecer da Justiça Eleitoral.
Após disputa política em torno da Coronavac, o Ministério Público Federal abriu um procedimento para acompanhar o processo de escolha de possíveis vacinas contra a Covid-19 e o planejamento para a vacinação da população brasileira. As procuradorias de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco questionam o governo federal, que fechou acordo apenas para a compra dos imunizantes produzidos pela COVAX Facility, liderada pela Organização Mundial da Saúde e desenvolvida por AstraZeneca Oxford. O Fundo Amazônia, que capta doações para projetos de preservação e fiscalização do bioma, tem cerca de 2 bilhões e 900 milhões de reais parados e está sem atividade desde 2019, apontou a Rede Observatório do Clima em uma audiência pública que analisa a paralisação das contas do fundo pelo governo federal. A paralisação afeta recursos destinados ao combate ao desmatamento do bioma. Entenda, convocada por Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, a audiência pública teve início na sexta-feira, dia 23. O tribunal analisa uma ação de partidos de oposição que apontam omissão da União ao não executar a verba doada pelos países europeus. Eles pedem a retomada imediata das atividades do Fundo Amazônia. A mesa diretora da Câmara dos Deputados tem reunião marcada para hoje para decidir se envia o caso da deputada Flor de Lis ao Conselho de Ética. O processo pode levar à cassação do mandato dela. Lembre o caso, a parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em junho de 2019. Ela nega as acusações. A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, sem partido, assume interinamente o governo do estado. Ela fica no cargo enquanto o governador Carlos Moisés, do PSL, estiver afastado, o que pode durar até 180 dias. Moisés foi afastado pelo Tribunal Especial de Julgamento, que analisou a denúncia contra ele, e Reiner relacionada ao aumento salarial dado aos procuradores do Estado em 2019. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vota hoje para escolher os 5 deputados que vão compor, junto com os 5 desembargadores selecionados na segunda-feira, o Tribunal Especial de Julgamento do segundo pedido de impeachment contra o governador. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos, também em conjuntos de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839, Centro Bebedouro. Telefone 33427272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, retomadas as inscrições para vagas remanescentes do FIES.
Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Se você tem problema de visão, só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Retomadas as inscrições para vagas remanescentes do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, referentes ao segundo semestre deste ano. De acordo com o Ministério da Educação, há cerca de 50 mil inscrições ainda não preenchidas nas edições de 2020 dos processos seletivos regulares do FIES. Inscrições exclusivamente em fies-seleção-aluno.mec.gov.br/usuário. Podem se inscrever tanto os candidatos não matriculados em instituição de ensino superior, como os já matriculados, mas que buscam uma oportunidade para financiar a continuidade dos estudos. Segundo o MEC, hoje, dia 27 de outubro, a oferta é exclusivamente para os cursos de áreas do conhecimento prioritárias, como de saúde e engenharias, licenciaturas e ciência da computação. Já as inscrições de candidatos não matriculados em instituição de educação superior podem ser realizadas até às 11h59 da noite do dia 3 de novembro. O FIES é o programa do governo federal que facilita o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas. Criado em 1999, ele é ofertado em duas modalidades desde 2018 por meio do FIES e do Programa de Financiamento Estudantil PFIES. O FIES é operado pelo governo federal sem incidência de juros para estudantes que têm renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O percentual máximo do valor do curso financiado é definido de acordo com a renda familiar e os encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino. Já o PFIES funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes, o que implica cobrança de juros. Aqui Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. O
O preço da carne suína aumenta até 77% em açougues da região de Ribeirão Preto ao longo dos últimos meses. De acordo com açougueiros de Dumont, cidade conhecida pela produção de produtos suínos, a alta está relacionada ao preço do dólar, o que torna a exportação da carne mais lucrativa aos produtores em comparação à venda realizada para o mercado brasileiro. O aumento do preço dos insumos usados na criação também impacta o valor. No início do ano, o quilo do pernil saía por R$ 13,00, agora custa R$ 22,95. Alguns cortes suínos tiveram um aumento ainda maior de 109%. A alta não prejudica somente os consumidores, mas os próprios açougueiros que registram várias reclamações da clientela. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia e ao sábado somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali.radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. RadioTV.com. Na volta do intervalo, notificados proprietários de 1.400.000 veículos de placas 1 e 6 com débitos de IPVA. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério.
Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Notificados os proprietários de 1.440.000 veículos com débitos do IPVA referentes a 2020 de veículos com finais de placa 1 e 6 e de remanescentes de todas as placas dos exercícios de 2015 a 2019. A relação consta no Diário Oficial do Estado de 23 de outubro. A Secretaria da Fazenda e do Planejamento do Estado enviará ao domicílio de cada proprietário um comunicado de lançamento dos débitos. O aviso traz a identificação do veículo, os valores do imposto, da multa incidente, 20% do total devido e dos juros de mora, além de orientações para pagamento ou apresentação de defesa. O prazo é de 30 dias para pagamento da dívida ou para a defesa. O próprio aviso traz as orientações para a regularização da situação, inclusive a localização do posto fiscal mais próximo do endereço do proprietário do veículo. O pagamento pode ser feito pela internet ou em agências bancárias credenciadas com o uso do serviço de autoatendimento ou em caixas com a informação do número do RENAVAN do veículo e o ano do débito do IPVA a ser quitado. Mais informações no canal Fale Conosco no portal.fazenda.sp.gov.br ou pelo telefone 0800 17 0110 ou ainda 11 24 50 6810 exclusivo para chamadas de celular. Para garantir o estoque de bolsas, o Hemocentro de Bebedouro, em anexo ao Hospital Municipal, atende ao público de terça-feira a sábado, das 7 da manhã ao meio-dia, além de realizar coletas noturnas em datas pré-estabelecidas. Para que o Hemocentro consiga atender a população com tranquilidade, é necessário coletar 350 bolsas por mês, o que nem sempre é possível. Cada bolsa pode ajudar até 4 pacientes. O doador tem de apresentar um documento oficial com foto, ter idade mínima de 16 e máxima de 60 anos, pesar mais de 52 quilos e estar bem de saúde. O Hemocentro também realiza o cadastramento de interessados em fazer doação de medula óssea. Informações 17 3342 8817, das 7 da manhã às 6 da tarde. Aqui ali, radiotv.com. Iniciada ontem, vai até sexta-feira a Semana Digital de Tecnologia e Inovação, com a união do Simpósio de Alta Tecnologia e o Fórum de Tecnologia e Inovação Cooper Citrus Credicitrus, em formato digital e ambiente 3D de 360 graus. Objetivo: levar informações atualizadas ao produtor rural, apresentar novas tecnologias para a agropecuária e promover debates entre especialistas e produtores. Programação diversificada
com foco em culturas de grãos, citros, hortifruti, café, pecuária e cana-de-açúcar. O evento conta com dias de campo a cargo de empresas do agronegócio, palestras técnicas e cases de produtores, além de recomendações e tendências por parte de consultores da Cooper Citrus. Na plataforma digital, os produtores têm a oportunidade de caminhar por uma feira de verdade, interagir com os conteúdos em diferentes formatos, visitar estandes, conferir as novidades e as tecnologias do agro e assistir a demonstrações práticas para levar a inovação à sua atividade agropecuária. Os visitantes podem acessar a Semana Digital de Tecnologia e Inovação pelo computador, celular ou tablet, pelo site coopercitrusexpo.com.br, sem a necessidade de qualquer aplicativo. Fundada em 1976, a Cooper Citrus, cooperativa de produtores rurais, é a maior do estado de São Paulo e destaque no Brasil em fornecimento de insumos, máquinas, implementos e assistência. São 38 mil associados em pelo menos 60 municípios paulistas de Goiás e de Minas Gerais. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, internautas. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 14 atendimentos aos usuários. Infelizmente, tivemos registros de um acidente. O acidente ocorreu por volta das 18 horas e 53 minutos na SP 326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, no quilômetro 404, sentido sul, no município de Colina. Envolveu-se nesse acidente um ciclista. Segundo informações obtidas no local, o ciclista trafegava no quilômetro citado, quando, por motivos ignorados, perdeu o controle da bicicleta, vindo sofrer um tombamento. Foi acionada a equipe médica da FEB, que foi até o local, mas o ciclista já estava em óbito. Esses foram os últimos atendimentos, Carol. Bom, o motorista que precisar da TEB nesta terça-feira, basta ligar para o 0800. Isso mesmo, basta ligar no 0800 055 1167, repetindo, 0800 055 1167. Ou a cada 1 quilômetro a gente tem o telefone amarelo de urgência e emergência. Acionou o botãozinho lá dele, o centro de controle operacional vai localizar o quilômetro que você está, verificar o serviço que você precisa e enviar imediatamente. Lembrando, nossos serviços são 24 horas gratuitos a todos os usuários. Tá certo, então, muito obrigada, Thaisa, pelas informações. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigada, um ótimo dia a você, internauta. Fiquem com Deus e até mais. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Prefeitura e Secretaria de Saúde até segunda-feira, portanto, ontem, dia 26 de outubro, confirmam o registro de 1.324 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 177 de municípios da região, porém, atendidos na cidade. São 1.444 os recuperados, 18 óbitos em hospitais da região e 25 locais, 10 internados graves e 7 com sintomas leves. No Brasil, 8 estados, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Acre, Amazonas, Amapá, Ceará e Pernambuco estão com tendência de alta em mortes por Covid-19. O país registra 157.400 óbitos, com média móvel de 461 por dia. Os casos registrados chegaram a 5.400.000. No Amazonas, pacientes voltaram a lotar UTIs de hospital.
O Sindicato dos Médicos do Estado denunciou uma série de irregularidades no tratamento e internação de pacientes do Hospital 28 de Agosto em Manaus. Vídeos gravados dentro da unidade mostram macas amontoadas e aglomeração entre pacientes e acompanhantes. Em outubro, o mundo bateu 9 vezes o recorde de novos casos diários de Covid-19, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. O número é o maior desde janeiro, quando os recordes foram batidos 12 vezes. A OMS demonstrou preocupação e pediu que a pandemia não seja politizada. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Mês das Crianças na Tuto Belo, com muitas atrações, variedades em presentes e formas de pagamento estendidas. Nas compras acima de R$50, concorra ao final do mês a um vale-compras de R$300. A Tuto Belo oferece 10 vales-compra para você, cliente de Bebedouro e de toda a região. Na Tuto Belo, preços mais que especiais em vestidos de vários tamanhos e modelos. Também em conjunto de regatas e muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Tuto Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel, 839 Centro Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, gosto amargo. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento. O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres, o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam até 95%. Faça exames de rotina e previna-se. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza Aqui Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O SAEB, autarquia do município de Bebedouro, anuncia para as 10 da manhã desta terça-feira, dia 27 de outubro, em sua sede, a realização de pregão para a aquisição de tabletes de 200 gramas com 50% de ácido tricloro isocianúrico e 50% de fluorsilicicato de sódio para tratamento de água para consumo humano. São 36 mil unidades.
Os editais e os anexos dessa licitação estão disponíveis em www.saebambiental.com.br. Informações pelo telefone 17 3344 5407 ou e-mail licitação@saebambiental.com.br e ou fabiana@saebambiental.com.br. Aqui e Ali Notícias, editorial. Gosto amargo. A vida começa a perder o sabor quando a hipocrisia se consagra vencedora e, consequentemente, assume a posição de senhora do destino. Talvez fizesse mais sentido para o internauta ouvir aqui o termo amargo, usado para designar o gosto deste palco de muitas tragédias, embora sem sabor. Esse caminhar dos ponteiros do relógio contribui para criar em cada um o costume pelo que é ruim, mas rotineiro do dia a dia. É o relógio que anuncia a passagem do tempo. Talvez seja o único aparelho que carrega uma alma consigo. E o quadro pintado nesta relação de irmandade homem-máquina faz com que a tristeza desembarque devagar em cada coração, com a clara intenção de nele fixar o seu endereço. Nesse correr do tempo, a amargura se torna, num piscar de olhos, dona dos pensamentos, o que, sem dúvida, volta ao paladar para o espaço amargo de tudo, como se não houvesse outro. E o ser humano se habitua de tal forma com ele que rapidamente passa do amargo para o sem sabor, para a comida que não tem a menor graça, aquela de hospital que se empurra goela abaixo. Com isso, o doce sabor dos sonhos começa a ganhar distância quando se perde de vista a perspectiva de épocas melhores. E o passado sempre encontra espaço para se manifestar. Fala baixinho ao ouvido, da época em que a ingenuidade não suspeitava de que o sabor dos tempos vindouros sabotaria o paladar de quem sonhava saborear uma vida melhor num país à altura. Mesmo assim, vez ou outra bate lá no fundo a esperança de que a vida um dia tornará a ter um sabor mais significativo. Isso, logicamente, se dará quando o preço salgado dos alimentos baixar, quando o cheiro da fumaça que vem das matas em chamas desaparecer, quando as negociatas que minam o presente e futuro deste país cessar por completo, quando for extirpado do seio da população o cancro que fomenta a desigualdade social, quando os poderes se desapegarem do dinheiro fácil e voltarem os olhos para a verdade. É de admitir que, na atual conjuntura, tudo isso soa como puro devaneio, sonho impossível ou pelo menos distante. Entretanto, de que forma cada um pode sentir novamente o sabor da vida, se não pelo sonho que não deve morrer jamais? É isso. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, o 15 de Jaú recebe hoje a Inter de Bebedouro pela 4ª rodada da Segundona. Comercial de Ribeirão goleia a Inter de Bebedouro por 9-0 em estreia do Paulista Sub-20. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra Tudo Belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra Tudo Belo eu vou. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam?
Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A edição de outubro da Aqui Ali está super especial. São 2 capas diferenciadas com jovens empreendedores. As amigas Natália Lorenzini e Janaína Spijorim investem em moda e consumo consciente com a Madame Tem. O cantor e compositor Rafa Valverde está à frente da banda Reprise e de diversos projetos na área musical e de comunicação via redes sociais. Confira também a inauguração da Amazing Fashion, loja de moda feminina, e as orientações do Dr. João Carlos Odenick Júnior sobre armas de fogo. Na página Estilo, Laís Santin aborda o vai e volta da moda ao longo dos anos e a respeito das tendências nesta estação. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, como o medo influencia os comportamentos. Seus cabelos caem? A dermatologista doutora Eliane Batista faz observações sobre os tratamentos e os cuidados para evitar a queda dos fios. Aqui Ali, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias e o esporte para você. Os representantes dos 4 times classificados e da Federação Paulista definem as datas e os horários dos jogos da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Detentores das melhores campanhas Noroeste e Esporte Clube São Bernardo decidem o acesso em casa. Mas as semifinais começam neste fim de semana nas casas dos adversários. Velo Clube em Rio Claro e Comercial em Ribeirão. No sábado, dia 31, agora, o Velo recebe o Noroeste no estádio Benito Agnello Castellano, em Rio Claro, às 5 da tarde. No domingo, dia 1º de novembro, às 4 da tarde, Comercial de Ribeirão e Esporte Clube São Bernardo se enfrentam no estádio Palma Travassos, em Ribeirão. Os 2 jogos da volta acontecem no sábado, dia 7 de novembro. O Esporte Clube São Bernardo recebe o Comercial no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo, às 3 horas da tarde. Enquanto o Noroeste e Velo Clube se enfrentam no estádio Dr. Alfredo de Castilho, em Bauru, às 5h30 da tarde. Então, confira aí os jogos de ida das semifinais da Série A3. No sábado, dia 31, às 5 da tarde, Velo Clube Rio Clarense e Noroeste de Bauru. No domingo, dia 1º de novembro, às 4 da tarde, Comercial de Ribeirão e São Bernardo. Já os jogos de volta, no sábado, dia 7 de novembro, às 3 da tarde, Esporte Clube São Bernardo e Comercial de Ribeirão. E às 5h30 da tarde, Noroeste de Bauru e Velo Clube Rio Clarense. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, eliminatórias, Conmebol confirma a data e horário de Uruguai versus Brasil.
Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Ralph Urquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. A Conmebol detalha a tabela da terceira e da quarta rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, agendadas para novembro. O Brasil terá pela frente a Venezuela no dia 13, às 9h30 da noite, no Morumbi. Já o confronto com o Uruguai está agendado para as 8 horas da noite do dia 17 em Montevidéu, no Estádio Centenário. O Brasil venceu os seus 2 primeiros compromissos no qualificatório diante da Bolívia 5-0 e o Peru 4-2. É líder do torneio por ter saldo de gols superior ao da Argentina, menos 7-2. A única outra seleção que ganhou as 2 partidas que disputou. A Venezuela, primeira adversária da equipe adversária de Tite em novembro, perdeu os 2 duelos que disputou em outubro. Enquanto isso, o Uruguai ganhou um e perdeu o outro. De acordo com a definição da diretoria de competições da Conmebol, a terceira rodada terá 2 jogos disputados no dia 12, uma quinta-feira, e outros 3 no dia 13, uma sexta. Já na jornada seguinte, todos os duelos estão marcados para o dia 17, uma terça-feira. Os 4 primeiros colocados das eliminatórias se classificarão para a Copa do Mundo de 2022. Já o 5º melhor disputará uma repescagem para tentar ir ao Catar daqui a 2 anos. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O jogo completou a rodada de estreia do Campeonato Paulista Sub-20 na tarde desta segunda-feira. O Comercial de Ribeirão estreou em casa e goleou a Inter de Bebedouro por 9-0. Com o resultado, o Comercial lidera o Grupo 1 pelo saldo de gols. A Ferroviária de Araraquara aparece em segundo lugar, também com 3 pontos, seguida por Linense e Inter de Bebedouro, que ainda não pontuaram. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os times participantes das primeira e segunda divisões foram reunidos em um único campeonato. Na primeira fase, as 24 equipes estão divididas em 6 grupos de 4, que jogam em turno e retorno. Avançam os 2 melhores de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados gerais. Confira os resultados da primeira rodada do Sub-20.
Linense perdeu para a Ferroviária de Araraquara por 1-0. Vossen de Assis perdeu para o Guarani de Campinas por 2-1. Elo Sport de Capão Bonito perdeu para o 15 de Piracicaba 2-1. Flamengo de Guarulhos venceu o Palmeiras por 2-1. Nacional da Capital foi goleado pelo São Bernardo 5-1. Oeste perdeu para o São Paulo 2-0. Osasco Audax venceu o Juventus da Capital por 3-1. União Mogi foi goleado pelo Corinthians 5-0. São José perdeu para o Taubaté por 1-0. Portuguesa Santista e Santos empataram em 1-1. Água Santa e Portuguesa empataram em 1-1 e Comercial de Ribeirão goleou a Inter de Bebedouro 9-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série B, complemento da 18ª rodada. Ontem o Paraná Clube goleou o Oeste de Barueri por 4-0. Agora o Campeonato Sub-23 da 2ª Divisão, primeira fase, primeiro turno, 4ª rodada. Hoje, às 3 horas da tarde, tem 15 de Jaú e Inter de Bebedouro, Matonense e Francana, Itapirense, Brasílis de Águas de Lindóia, União Suzano e Atlético Mogi, Mauá Futebol e Grêmio Mauaense, Barcelona da Capital e SKA Brasil. Amanhã às 3 da tarde, Andradina e América de Rio Preto, Assisense e Vossen de Assis, Rio Branco de Americana e Itararé, Independente de Limeira e Elo Sport de Capão Bonito, Flamengo de Guarulhos e AD Guarulhos. Às 4 horas da tarde, Bandeirante de Birigui e Araçatuba, Tupã e Grêmio Prudente e São José versus Mantiqueira de Guaratinguetá. Expectativa de uma boa apresentação da Internacional de Bebedouro, que hoje joga na realidade com uma rodada a menos, porque já folgou nesse campeonato. Vai a Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, para enfrentar às 3 da tarde a representação do 15 de novembro de Jaú. Uma equipe que já pertenceu à elite do futebol profissional, joga em casa, portanto, um osso duro de roer para o Lobo Vermelho. A Internacional, que conquistou apenas 1 ponto até agora, empatou em 1-1 com o Grêmio São Carlense e conquistou, portanto, esse 1 ponto, e na primeira rodada perdeu da Francana por 1-0. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Uma excelente terça-feira para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.